Olá, meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores. Nós vamos no vídeo de hoje tratar sobre um julgamento do STJ que é associado à incidência de honorários advocatícios sucumbenciais na fase de cumprimento de sentença. Cumprimento de sentença, os senhores sabem, é a fase executiva do processo sincrético, né? Depois de diversas reformas, prevalece no no sistema processual contemporâneo o sincretismo processual, de modo que no mesmo processo o Estado desempenha a atividade cognitiva, definindo o direito, formando o título executivo e, posteriormente, nos mesmos autos, no mesmo processo, ele dá início à fase executiva. Tendo em vista a atividade do advogado nas duas fases, incide, sem sombra de dúvidas, honorários advocatícios sucumbenciais nessas duas fases. Nós estamos falando do RESP 1.701.824 do Rio de Janeiro, 1.701.824 do Rio de Janeiro, um julgado da terceira turma, um julgamento que foi unânime e ele se deu ali no começo de junho do corrente ano. A questão que se discute nesse recurso especial é se os honorários advocatícios sucumbenciais devidos quando do cumprimento de sentença estão previstos lá no artigo 523, parágrafo único do CPC, se eles possuem natureza absoluta ou se eles podem, em certos casos, vir a ser relativizado. Esse parágrafo 1º do artigo 523, ele estabelece que, não havendo pagamento integral do débito exequendo no prazo estabelecido no caput, que é o prazo de 15 dias, incidirão multa de 10% e honorários advocatícios sucumbenciais também de 10%. Naturalmente, mais precisamente a multa, mas acaba que essa é a função também dos honorários sucumbenciais, acaba exercendo o que se chama de execução indireta ou uma execução por coerção, no sentido de que o ordenamento processual tenta fazer surgir na mente do executado, do devedor, que é mais vantajoso para ele pagar integralmente a dívida, porque em caso contrário, não havendo a satisfação integral do quantum, vai incidir a multa de 10% e honorários sucumbenciais na execução de 10%. Esses honorários devidos em sede de cumprimento de sentença, naturalmente não se confundem com os honorários que eventualmente foram também fixados quando da fase do cumprimento, da fase cognitiva, a fase de conhecimento. Há algum tempo atrás, pelo menos a partir de 2005 não é mais assim, mas já houve uma época do nosso processo civil em que tinha um processo só para definir o direito, processo de conhecimento, e um outro processo, necessariamente ocorria um outro processo para fazer cumprir aquele julgado. Era o processo de execução. Ali não se tinha dúvida, eram dois processos, dois honorários sucumbenciais distintos. Agora nós estamos num processo apenas, o processo sincrético, mas nós temos uma fase de conhecimento, onde tem a atuação do advogado e ele é remunerado por isso, e tem também a fase, eventualmente pode vir a ter a fase executivo, cumprimento de sentença, e o advogado vai ser remunerado também por esse serviço. O que acontece no caso concreto foi o seguinte: nós tivemos uma ação de cobrança em que foi julgada procedente. Nessa ação de cobrança julgada procedente foi fixado lá uns honorários qualquer de sucumbenciais a favor do advogado. O executado, uma vez intimado, os senhores se lembram que na execução por quantia certa, o cumprimento de sentença ele não começa de ofício, ele depende de requerimento. Está lá no parágrafo 1º do artigo 513. Então, iniciada a fase executiva, nesse caso concreto, superado o prazo de 15 dias, não houve pagamento. Não houve pagamento e, naturalmente, foi estabelecido, portanto, 10% a título de multa e outros 10% para fins de honorários advocatícios sucumbenciais. Mas o que acontece aqui? O valor do crédito era elevado, de modo que só
Então, 9 milhões, né? Porque só os honorários advocatícios sucumbenciais foram fixados em 900 mil reais. E aí, então, o devedor interpôs o agravo de instrumento, foi rejeitado, e interpôs o recurso especial, alegando que era muito dinheiro a título de honorários sucumbenciais e que seria isto desproporcional. Bom, todos esses argumentos, eles estão, eu lembro aos senhores, eles estão anotados e estão condensados num documento, num material que eu preparei para vocês, que está disponível lá na nossa plataforma acadêmica, Arthur Vieira Cursos, no curso Anotando o Julgado. Então, no curso Anotando o Julgado, lá na plataforma Arthur Vieira Cursos, os senhores vão encontrar esse vídeo, vão encontrar o acórdão do julgado e vão encontrar também o material que eu elaborei para os senhores, tudo mastigadinho, para que os senhores tenham ainda mais facilidade de compreensão. Tá? Então não precisa ficar desesperado aí tomando nota. E lá no curso, se os senhores colocarem o cupom de desconto AVC, o valor cai significativamente. Então, voltando para cá, o recurso especial foi interposto sob a alegação de que o 10% em cima de 9 milhões, o que resultaria em 900 mil reais, seria desproporcional, especialmente em comparação com os honorários fixados na fase de conhecimento. Salvo engano, foi fixado em torno de 70 mil reais os honorários na fase de conhecimento. Então a lógica do recorrente era o seguinte: o advogado teve muito mais trabalho na fase de conhecimento, demorou todo o trâmite do processo e ao final teve a favor dele fixada a quantia de 70 mil reais. Agora, no começo da execução, ele praticamente não fez nada, ele só peticionou, passou o meu prazo como devedor, ele já ganhou 900 mil reais, 10% de 9 milhões. Isso é desproporcional. Então, o recorrente requeriu do STJ a aplicação dos parágrafos 2º e 8º do artigo 85. Nesse artigo 85, tem lá a previsão de... Vou botar o termo aqui só em separado, tá solto, depois a gente analisa isso melhor. Uma previsão de uma estipulação equitativa dos honorários sucumbenciais e tem também a previsão da observância de certos parâmetros, como o grau de zelo do advogado, a complexidade da causa, e é com base nesse argumento que o recorrente estava se fiando, no sentido de que, poxa, não teve trabalho nenhum executado, o advogado do exequente, e ele já vai embolsar essa quantia toda, 10% é muito. Então ele estava querendo uma relativização desse quantum de 10% do honorários advocatícios sucumbenciais. Qual foi a conclusão da corte? A corte não acolheu, a corte manteve, reafirmou a natureza absoluta dessa previsão de 10% de honorários advocatícios sucumbenciais, basicamente por quê? Porque, em primeiro lugar, foi uma opção política do legislador, isso foi uma escolha do legislador, fixou 10%. Em segundo lugar, uma decorrência da primeira observação, da primeira conclusão. Em segundo lugar, o Código de Processo Civil de 2015, ele reduziu substancialmente a subjetividade do julgador, a possibilidade do julgador fixar a margem de honorários sucumbenciais. Né? A maioria dos casos tem uma previsão já estabelecida em lei. E em terceiro lugar, os critérios do artigo 85, parágrafo 2º, o grau de zelo do profissional, o lugar onde foi prestado o serviço, a natureza e a importância da causa. E o trabalho que foi efetivamente realizado pelo advogado, ele é fixado como regra geral para que o juiz, na fase de conhecimento, estabeleça o valor dos honorários entre 10% e 20%. Então, de qualquer maneira, 10% seria o valor mínimo, enquanto que 20% seria o valor máximo, e dentro desta margem, haveria uma certa liberdade ou subjetividade ao julgador, levando em consideração esses critérios do parágrafo 2º, de modo que o parágrafo 2º, portanto, não beneficiaria em nada ao recorrente, porque ele já teve contra ele, o recorrente é o executado, né? Quem teve ali a quantia de 900 mil reais a título de honorários acrescida. Isso já foi 10%.
A lei já prevê, no parágrafo 1º do artigo 523, 10%. Então, utilizado o parágrafo 2º do artigo 85, não iria beneficiar em nada o recorrente, porque aqueles critérios são para fixação entre 10% e 20%. O recorrente também utiliza o parágrafo 8º. O parágrafo 8º do artigo 85. Acontece que o parágrafo 8º do artigo 85, em primeiro lugar, o próprio STJ reconhece que ele tem aplicação subsidiária. Ele somente será aplicado em última ratio. E olha a redação do parágrafo 8º do artigo 85. Em nada socorre também o recorrente. O parágrafo 8º do artigo 85 do CPC prevê que nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, bom, o próprio recorrente está alegando que o valor econômico é muito alto, 9 milhões a dívida, tanto que ficou 900 mil para o advogado. Então não se aplica nessa hipótese o parágrafo 8º. O parágrafo 8º, nessa primeira previsão, trata de proveito econômico irrisório ou inestimável. Bom, ele foi estimado, 9 milhões, a condenação, o valor atualizado da causa. E não é irrisório. Então não se aplica essa primeira hipótese. Mas continua o parágrafo 8º. Eu vou ler desde o começo de novo. Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, acabamos de ver que não se aplica. Ou ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o valor da causa não é muito baixo, o próprio recorrente está alegando isso. E aí continua. O juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observados os critérios do parágrafo 2º. Então perceba que o parágrafo 8º, ele vem, vamos assim dizer, para beneficiar o advogado, e não para beneficiar o recorrente, o executado. Quando o valor da causa for diminuto, quando não puder ser estimado, quando puder ser estimado e for muito baixo o valor da causa, o juiz não precisa necessariamente ficar preso entre 10% e 20% do valor da causa. Aí ele vai estabelecer de modo equitativo, de modo justo, para o trabalho do advogado, para o grau de zelo do advogado. De modo que então o STJ concluiu no sentido de que os honorários são fixados em 10% no cumprimento de sentença para o bem e para o mal. É uma aplicação automática e é um critério objetivo e não subjetivo do julgador. Então esse quantum de 10% a título de honorários advocatícios sucumbenciais, eles têm natureza absoluta. Eles não podem ser relativizados. São 10% do crédito exequendo. Nesse caso, realmente 9 milhões, 900 mil para o advogado. Tá bom, ok. E quando for 100 reais? E quando for R$1.000 o crédito exequendo? De qualquer maneira vai ser 10%. Então, pau que dá em Chico dá em Francisco, né? Não pode reduzir quando for alto demais, nessas hipóteses, mas também não pode aumentar quando for baixo demais. Isso pode ser feito lá na tutela cognitiva. Na tutela executiva, no cumprimento de sentença, o critério é objetivo. 10% do crédito exequendo. Eu até trago no material, fazer mais uma menção aqui, lá no curso Anotando o Julgado, da plataforma acadêmica Arthur Vieira Cursos, os senhores encontram até mais do que eu estou falando aqui para os senhores, porque está tudo isso mastigadinho. Lá tem referência bibliográfica, lá tem referência normativa, lá tem uma parcela, quase todo o material. Eu boto um trecho, né, do meu livro Anotações de Processo Civil. Então vejam bem, tudo que os senhores encontram aqui e muito mais tem lá na plataforma Arthur Vieira Cursos, no curso Anotando o Julgado. Até coloquem lá o cupom de desconto AVC, A de Arthur, V de Vieira, C de Curso, que vai ter um decréscimo significativo e os senhores vão gostar. Lá no material, portanto, tem outras passagens como referência bibliográfica e normativa. E eu dizia que o julgado nem tratou, não era realmente a hipótese. Mas na execução por título extrajudicial, no processo autônomo de execução mesmo, por título extrajudicial, portanto, nas obrigações de pagar a quantia certa, nós temos uma regra geral, que é também a estipulação de honorários advocatícios de 10%, logo quando o juiz despacha a execução, mas lá, diferentemente do que nós vimos agora no cumprimento de sentença, lá no processo autônomo de execução, tem a possibilidade do juiz, vamos assim dizer, com uma certa subjetividade dentro dos limites legais, ele fixar. Mas lá
nós temos, portanto, a regra de fixação de honorários em 10%. Nós temos uma primeira exceção, que é quando o devedor paga integralmente a dívida, esses honorários caem para 5%, 50% de desconto, portanto, e quando não há pagamento, e além disso, o grau de trabalho que o advogado tem que desenvolver, às vezes incidentes processuais nos tribunais, comarcas distintas, penhora em outro, isso pode resultar numa majoração da regra. A regra lá é outra coisa, né? Lá é por título extrajudicial, no processo autônomo de execução. A regra não é 10%, o juiz pode estabelecer majorando entre 10% e 20%, de acordo com esses critérios que nós vimos, grau de zelo do advogado, o trabalho que ele teve, a complexidade da causa. Então percebam que lá no processo autônomo de execução, nós temos uma regra e duas exceções. Primeira regra, 10%. Primeira exceção, 5%, se houver pagamento no prazo. Percebam que no cumprimento de sentença, havendo pagamento no prazo, não tem honorários nenhum. O advogado já ganhou na fixação do título. O trabalho dele, ele não vai trabalhar nada na execução. No prazo, o camarada pagou. Aqui no processo autônomo de execução, o pagamento no prazo gera uma redução dos honorários, né? Não a sua exclusão. Então, regra 10%, pagou nos 3 dias, cai para 5%, não pagou e houve muita dificuldade na obtenção da verba, pode aumentar de 10% a 20%. É o que está lá no artigo 827 do CPC. 827 do CPC, tá bom? Então, assim, isso está no material também, tá? Material disponível lá no curso Anotando o Julgado da plataforma Arthur Vieira Cursos. Além disso, tem também uma passagem do meu livro que trata justamente dessa questão, tá certo? Bom, então vamos ficando por aqui. Vimos no julgado de hoje, portanto, a natureza absoluta do quantum de 10% previsto no parágrafo 1º do artigo 523 do CPC. É 10% no cumprimento de sentença, 10% de multa e 10% de honorários, independente de qual seja o valor do crédito exequendo. Tá certo? Bom, meus amigos, é isso. Vamos ficando por aqui. Fiquem todos com Deus e até a próxima.